mesmo significado vai ter diferentes tipos de regência, né? Às vezes vai ser direto, às vezes vai ser indireto, depende da situação. Falei de alguns casos para vocês, de alguns verbos, né? De algumas questões que normalmente são feitas assim. E aí, vamos voltar aqui rapidinho. Quando se fala de transitividade verbal, nós vamos saber se esse verbo ele precisa ou não de regência, se ele vai precisar ou não de um termo, de um algo, de um objeto, para ter sentido, para ter a função dele seja estabelecida, né? E aí, dentro da transitividade verbal, que a transitividade é transitar entre objeto ou não, nós temos os diretos e o transitivo, né? Que é o verbo que ele exige. Exigir é diferente de pedir, porque quando eu exijo alguma coisa, eu não estou deixando dúvida sobre isso, né? Pedir, não, pedir essa intenção de possibilidade, né? Quando eu peço para vocês fazerem uma atividade, eu peço. Aí quando eu exijo, eu falo, gente, ó, precisa fazer, porque é obrigatório, é uma exigência. Fala, nisso já abriu o Classroom aqui? Eu não sei porque o Classroom não está me mandando notificação de mensagem no aplicativo. Eu tenho que entrar no Classroom para ver. E aí vocês acabam falando comigo, eu não vejo quando é disso. Mas bora lá, ó. Então, teoricamente, o que é a transitividade verbal? É isso, é o verbo para ter sentido, para ter função de sentido estabelecida, ele vai pedir ou não um complemento, um objeto, né? E aí, os verbos transitivos, ele exige complemento, e esse complemento, ele é um objeto. Por que ele é um objeto? Ele não é um advérbio. Porque o complemento, o objeto, ele é exigido pelo verbo. O advérbio, ele pode ser colocado, mas ele não é necessário para a oração para ter sentido, função de sentido estabelecida. Então, em resumo, o objeto é obrigatório porque sem ele a oração não tem sentido. O advérbio, ele é ele traz a função de trazer uma característica, um momento, um a mais para o verbo que não tem necessidade para que a gente entenda a função do verbo. Qual é a ação que o verbo está dizendo, né? Então, por isso que a gente chama os transitivos de objeto direto e objeto indireto, e não de advérbio, mesmo tendo alguns objetos que vão conter advérbios ou locuções adverbiais, tá? Bom, então, o transitivo obrigatoriamente possui, ele vai exigir esse complemento, esse objeto, né? E ele vai se dividir em três, na verdade. O direto, ele vai exigir o complemento, mas sem preposição. Então, a gente vai do verbo direto para a preposição. Falei para vocês do verbo amar. Quem ama algo ou alguém, né? Aquele que colocou o verbo comprar, né? Quem compra algo, alguma coisa, né? O que a gente compra? César comprou um relógio, está aqui, né? No exemplo aqui. César comprou um relógio. Então, esse verbo comprou, ele é um verbo transitivo direto, porque ele precisa de um objeto que não vai iniciar com preposição. E aí, a gente falou sobre esse que esse é um artigo, ele não é uma preposição, tá? A segunda situação é o transitivo indireto, né? Que ele exige complemento, mas ele não consegue ir direto do verbo para o objeto dele. Ele precisa de uma preposição, que é uma ponte entre o objeto e o verbo. Então, Sidney precisa de ajuda. Quem precisa de algo, né? De algo, de alguém, né? Então, o que Sidney precisa? De ajuda. De que Sidney precisa, né? Aqui, esse de é uma preposição e Sidney precisa de dinheiro. Então, basicamente, são esses dois tipos. Aí tem o terceiro tipo, que é direto e indireto, e também conhecido como bitransitivo, que ele vai exigir as duas transitividades. Um com e o outro sem preposição. Ó, deixa eu botar aqui para baixo. Aqui. Devagar, moço, porque essa pressa... Aí.
Aí, direto e indireto ou bitransitivo exige dois complementos, né? Um com e um sem preposição. Então, Sidney deu flores para Clara, porque quem dá algo para alguém, né? Então, esse algo ou alguma coisa não usa preposição, não existe. Então, a gente tem aqui flores é o meu objeto indireto, objeto direto, e para Clara é o para quem Sidney vai dar algo, né? E aí ele é meu objeto indireto. Então, esse aqui a gente temos um verbo bitransitivo, tá? Além desses três aqui, a gente tem os intransitivos, que não possuem sentido completo, eles possuem sentido completo e podem pedir complemento adverbial. Podem pedir, não exigir. Né? Lembra da diferença de pedir para exigir? Quando a gente fala de exigir, é obrigatório. Pedir não. Pedir é uma situação de pode ocorrer ou não, depende da construção. Às vezes, para a construção de sentido da oração, às vezes assim faz necessário ele colocar um advérbio só para dar uma modificada um pouquinho. Alice, ela deu boa noite, já saiu de novo? Tá aí, Alice? Tá? É que apareceu offline. Boa noite, Alice. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, esse é o intransitivo, né? Os pássaros voam na floresta. Nós temos o verbo voar. Quem voa, voa. Não precisa de nenhum objeto. Mas aqui a gente tem um advérbio de lugar que vai dizer aonde que os pássaros estão voando. Se eu tirar o na floresta, a gente sabe a ação que o verbo está querendo dizer, a gente consegue entender que é voar. Não precisa de mais nada, né? Aí a idosa morreu de fome. Morreu é um verbo intransitivo, morrer, nascer, né? Por quê? Porque a ação está completa. O de fome, que é um advérbio de causa, né? Mas é adjunto adverbial de causa, né? E que é um adjunto? É o grupo que junto funciona como advérbio, né? E aí é um advérbio de causa, mas se eu tirar o de fome, a gente consegue entender a ação que o verbo está querendo dizer, que é a senhora, infelizmente, a idosa faleceu de fome, né? Morreu de fome. Você sabe, a própria diferença do verbo falecer para o verbo morrer, eu não sei por que eu fico pesquisando essas coisas, mas o falecer parece que ele foi criado justamente para dar uma suavizada no verbo, né? Morrer parece ter tão pesado o sentido do verbo morrer. Embora o significado seja quase mesmo, o falecer ele dá a ideia de faltar, né? De morrer parece que é ideia de não existe mais. Só desapareceu da existência, né? Tá, meninas, eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu abrir aqui. Regência verbal, atividade de regência. Não, esse nome não. Que para nós treinarmos um pouquinho. Eu mostrei para vocês semana passada umas questões, eu só fiz essa daqui, quer ver do texto aqui. Ó. Eu fiz essa aqui com vocês. Assinar a alternativa que a regência verbal está correta segundo a norma culta. Eu fiz essa aqui, se eu não me engano, com vocês, né? Foi isso? Uhum. Só essa questão? A de baixo, não. Certo.
A gente já havia conversado de que vocês deveriam. Não, acho que foi um pedido de vocês. Acho não, certeza que foi. De trabalhar um pouquinho mais essa. Eu não consigo aumentar o mais, que acaba sumindo. Então, assim é o máximo. Trabalhar um pouquinho mais esse tipo de atividade, né? Foi isso que nós tínhamos conversado, não é? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais esse tipo de atividade para facilitar. Ô, gente, eu fiz uma proposta para a turma 1. Vocês farão algum tipo de simulado pela UPT? Ou, sei lá, vão fazer algum tipo de simulado antes da prova? Porque tem 3 questões do padrão daquela primeira. Eu vou fazer essas 3 com vocês, mas vou mostrar mais umas 2 de outro conteúdo que eu tenho ali para a gente iniciar a regência nominal. De humanas, né? Pois é, eu sugeri para os meninos da turma 2, da turma 1, e eu vou fazer essa sugestão para vocês. Eu vou criar um forms para eles com algumas questões desde processo de formação de palavra, que foi o primeiro conteúdo que nós vimos lá no início das aulas. E depois eu vou passar para eles na próxima aula. No caso deles é segunda-feira, né? No caso de vocês seria na sexta. Com tempo, tá? Em tempo certo, bonitinho. Para vocês fazerem e a gente conseguir identificar onde é que ficou o que ia ter aqui, onde é que não ficou, o que precisa revisar, o que você precisa estudar mais, o que a gente precisa ver mais, para eu continuar o conteúdo. Eu nunca me lembro da quantidade de questão que tem para português, mas eu sei que é muito. Faz um tempo que eu não faço Enem, eu nunca me lembro. Você sabe quantas questões são só de português? Preciso de um carregador. Vou colocar esse lá. Ou mesmo da professora de humanas, 90 questões, né? É. É que linguagens, né? Ele vem. Acho que junto ele coloca também de inglês, também, né? Da língua, né? Ó. Língua portuguesa, língua estrangeira, literatura, artes, educação física, tecnologia da informação e comunicação. Então, eu acho que dá para a gente pensar umas 30 questões.
São 5 questões de língua. Estou pesquisando aqui quantas em médias vem de cada. A maior parte é de português, de 20 a 25 questões. E aí tem literatura e artes, que de 5 a 8 questões. Língua estrangeira, 5 questões. Educação física e tecnologia da informação, de 2 a 3 questões. E aí, qual que é a média, né? E que vem normalmente, né? Português inclui compreensão de texto, verbal e não verbal, gramática em uso, funções da linguagem, análise de charge, tirinha, propagandas e crônicas. Aí dentro disso daí eles vão... É uma coisa que eu tenho que colocar para vocês também, analisar propagandas e crônicas. E ali eles vão analisar regência, né? Normalmente se pede para analisar regência, isso daí. Sintaxe, na verdade. Aí literatura cai arte, música, artes visuais, teatro, cinema, então de 3 a 5 questões, geralmente comparando linguagem artística. A linguagem estrangeira, geralmente focados na leitura e interpretação de texto, não cobram gramática pesada. Vocês escolheram que língua? Espanhol ou inglês? Espanhol. Escolheu espanhol por quê, Lídia? Por aproximação à língua ou por conta você já faz espanhol em algum canto? Deixa eu continuar vendo aqui. E a educação física, 2 a 3 questões: esporte, corpo, saúde e sociedade. Ó, esse aqui é interessante, a tecnologia de informação e comunicação, 2 a 3 questões de impacto das mídias, internet, linguagem digital. Esse aqui não tinha na época que eu fazia, não. Na verdade, não via nem educação física quando eu fazia, era só português e inglês e literatura. Um monte de... Exatamente, é muitos textos. Por isso que eu quero pensar, eu vou montar esse fórmula desse final de semana com muito carinho. Eu vou colocar algumas questões de outras provas, mas eu vou criar algumas também para ver o tempo, né? Então, talvez eu faça as 45 questões. 45 eu acho muito. Mas eu vou tentar fazer essas 45. Deixa eu ver um negócio aqui, fazer um cálculo baixo. O Enem, no primeiro dia, ele dá 5 horas e meia de prova. São 90 questões, mais a redação de 5 horas no dia 2, né? 90 questões. Então, no primeiro dia, vocês vão ter linguagens humanas mais redação. E aí serão 90 questões mais a redação. É uma média. Se a gente reservar 1 hora para redação, sobra 4 horas e meia. 270 minutos dividido por 90 questões. Vocês vão levar uma média de 3 minutos. É a média, tá? Lógico que vai ter questão que vocês vão fazer em menos tempo e outras em mais tempo. Mas é uma média de 3 minutos por questão. Tá, por aproximação. Já tive alguns contatos com a língua, entendi. Espanhol é uma língua, estudo ela, a aproximação de português não ajuda muito. Pois é. Tem gente que ajuda a aprender espanhol, a aproximar, e tem gente que não ajuda. Espanhol é uma língua... Ai, claro. Por que você tá me ligando, Claro? Eu nem tenho Claro. Não, como tem pessoas que não gostam de espanhol. Sério, eu amo. Eu gosto de espanhol também. Todas as minhas aulas
Na faculdade você tem que fazer, você tem as optativas, que você escolhe, eu fazia, né? Eu tinha as disciplinas que você escolhe fazer, mas na verdade era o que encaixava no seu horário. E sempre que dava para encaixar, eu encaixava uma de espanhol, que eu podia fazer. Eu formei em inglês, né? Mas eu fazia, eu gostava da língua. Sou Luna. Tem uma temporada gravada esse ano e provavelmente eu chorei. Então, 90 questões na redação. Voltando aqui, vocês vão ter uma média de 3 minutos por questão para fazer. Se eu fizer calculadora, que é sexta-feira, tô cansada, 90 minutos dá 1h30. 45 vezes 3. 45 questões. 6 minutos. 270 minutos, tá 4h30. Não dá para fazer tudo isso. Mas eu posso fazer uma média, acho que de 30 questões e deixar uma média para vocês de 30 minutos para seguir esse padrão do Enem. E 4h30, vocês morrem, né? Fazendo a prova aqui de simulado. Mas é um treino, né? O que é que vocês acham de fazer isso para a aula que vem? Vou colocar uma quantidade X ali de questões de linguagens, de língua, né? De língua inglesa, língua espanhola, fica complicado para mim. Eu posso colocar umas sortidas lá e aí vocês escolhem lá qual que quer fazer. Faço uma com uma linguagem e outra com espanhol. Tá? Mas assim, vai ser gabaritão mesmo, que eu não consigo ajudar no sentido de gramática, né? Pelo menos não no espanhol, porque eu não tenho domínio para isso. Mas eu posso ajudar vocês no inglês, por exemplo. O que vocês acham de semana que vem a gente fazer isso? Porque o Enem já é que dia? Sempre esqueço. Primeiro dia do Enem. Nove 16/11, né? Daí dá tempo da gente. Dá tempo da gente correr atrás do que falta, né? Se, por exemplo, se o meu problema tá aqui, a gente encontra aqui. Se lidar com ambos, mas gosto de espanhol mais do que inglês. Ô, Carol, mas aí vai antes do gostar. O que você se inscreveu? Para o espanhol ou para o inglês? Porque a minha ideia é preparar uma prova para cada área, entendeu? Algumas questões, pegar esse aqui, ó, que é artes. Vou focar mais em português, mas eu colocar, sei lá, uma ou duas questões de cada, de arte, literatura, de língua estrangeira e de educação física. E da linguagem, né? Que é o inglês ou o espanhol. Mas espanhol, como eu disse, eu vou pegar lá do banco de questões mesmo, porque eu não consigo ajudar vocês na gramática. E aí, eu particularmente acho 1 hora para redação pouco. Principalmente se a gente vai rascunhar, vai escrever e vai passar limpo. Mas aí depende de vocês, né? Ler o texto base, pensar, rascunhar, depois escrever e passar limpo, eu acho 1 hora pouco. Eu acho que vocês devem pensar assim, trabalhar com a média de 1h30 só para redação. Normalmente é essa média que eu uso para fazer uma redação. Lógico, redação focada no texto, né? Então, essa é a média. E aí,
Se a gente pensa de 1h30, reduz o tempo de prova, né, das questões. Aí nós teremos uma média de 2,5 minutos por questão. Pois é. Espanhol, aliás, gabaritei nesse ano passado. Eu travei no começo da última. Como vocês já... Carol, pelo jeito, Carol já fez antes. Como vocês começam normalmente? Vocês fazem a primeira redação ou fazem as questões primeira e por última redação? Como vocês começam a fazer a prova? Redação. Entendi. Eu normalmente começava com a redação. Mas, se eu li a proposta e eu ainda não estava muito ciente do que eu ia escrever, eu li a prova de português, porque normalmente vem alguns textos na prova, nas questões que pode ajudar vocês a pensar na redação. Então, eu fazia assim, eu lia a proposta e lia a prova, mas aquela leitura instrumental, sabe? Tipo, quando tinha um texto muito grande, eu via o título do texto e via se esse texto poderia me ajudar a fazer a redação. Se eu achava que pelo título não ia me ajudar, por exemplo, eu estava falando sobre, sei lá, o trabalho infantil, e o texto fala sobre o desastre climático mundial, não tem muito conexão, né? Então eu já não li o texto. Eu passava e ia procurando na prova algo que me ajudasse a pensar na redação. Aí, se caso eu falasse, não, agora eu tenho uma ideia do que eu vou fazer, eu ia, rascunhava a prova, depois passava limpo, ou escrevia realmente, que o processo para mim era três, né? Rascunho, aí eu escrevia na prova, depois passava a caneta. Era esse o meu processo. Aí, então, eu ia para a prova de português. E aí, né, quando eu estava fazendo aquela leitura lá, eu já dava uma lida, assim, às vezes, se eu ler primeira leitura, às vezes era uma questão que eu achava que era fácil, eu anotava ali de lápis, já para dar uma otimizada no tempo, entendeu? Porque já tinha uma ideia de qual questão, mais ou menos, eu achava que era certa. Era assim, geralmente. Mas cada um faz de um jeito. Tem gente que fica mais ansioso em ler as questões e não responder. Já tive aluno que falou isso para mim, que ficava ansioso em ler a questão e não responder. Então, aí depende de vocês, né? Outra coisa que eu sempre faço, até hoje, quando eu vou fazer prova de concurso ou algo do tipo, uma prova de seleção, é beber o mínimo de água possível para otimizar o meu tempo, para não precisar sair ao banheiro, para ir ao banheiro. Beber o mínimo de água, água só mesmo para dar hidratada na boca, né? A garrafinha de água, às vezes era essa água mesmo, água para matar a sede, eu bebia depois de terminar a prova. Porque geralmente eles não deixam vocês ir no banheiro depois de entregar a prova. Então, o que eu faço? Eu faço a prova inteira, fecho o caderno. Passei gabarito, tudo prontinho. Aí eu bebia água para matar a sede, porque daí depois eu ia ao banheiro. Mas claro que tá liberado ir ao banheiro. É só porque eu gostava de otimizar o meu tempo, né? De fazer o tempo dobrar. São coisas que eu fazia. Eu faço até hoje. Outra coisa, levar mais de uma caneta. Não sei se vocês têm o hábito de fazer isso, mas leva, porque acontece. Estraga, falha, quebra. E aí entra em desespero, né? Eu fiz o primeiro rascunho da redação. Quando terminei, foi para a questão intercalando. Me cansei das questões, reli a redação e assim ia. Fiz na folha rascunho, na última folha da prova. Cada mudança de horário, refazer um parágrafo. Isso porque fiquei tensa demais e demorei muito. No meu ver, fiquei o tempo esperando o caderno. Pois é.
como eu disse, cada um tem uma forma de falar, de fazer, né? E é óbvio que assim, vocês fazem um plano, mas chega na hora e não tá dando certo, pensa no plano B. Ah, eu vou começar com a redação, vou começar com a redação. Estou muito ansioso, não consegui pensar na redação, respira, faz umas questões, talvez, que no primeiro dia tem, eu não lembro, é humanas, né? Desfoca um pouquinho lá de português, de redação, vai para humanas, lê alguma coisa, dá uma desfocada. Você tem que ver o que é melhor para vocês, né? Claro que vocês estão lutando contra o tempo também. Para mim, o maior desafio do Enem é a ansiedade. Cria uma ansiedade tão grande que vai fazendo mal. Levei duas, só usei uma na outra semana. Levei mais duas. Eu sempre levo a mais, porque assim, eu tenho medo de falhar, estragar e tal, e essas coisas para evitar, assim, é uma possibilidade pequena, né? Mas existe. E já aconteceu também de eu emprestar a caneta pra gente. Tava lá, estragou a caneta, a pessoa começou a entrar em desespero, aí eu emprestei minha caneta. Isso também depende do aplicador também. Tem aplicador que não deixa emprestar. Tá. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer 30 questões, uma média de 90 minutos de avaliação. Eu vou fazer forms para vocês marcarem. E vocês receberão a resposta do gabarito logo que terminarem a prova. Depois que vocês terminarem a prova, vocês terão até 90 minutos para terminar a prova, né? Vai ter tempo estipulado. Terminaram a prova, acho que dá para fazer isso com tempo estipulado até no próprio Classroom. Deixa eu ver aqui. Mas aí depois a gente comenta como foi o processo. Não, hoje não. Eu preciso fazer isso aí, tá? Essa semana eu não tive tempo de fazer. Mas senão a gente faz no Forms mesmo. Vocês têm acesso conseguem entrar no Forms tranquilo, né? Vocês sabem usar o Forms, né? Sim. O Forms é bem tranquilo, já tá bem. Depois da pandemia, então, o povo aprendeu a usar. Quem não sabia, aprendeu. Tá. Então, assim, vai ser isso, tá? Vem preparados para a semana que vem, para a gente fazer essa dinâmica aí e discutir esses assuntos na semana que vem. Até avisa, eu vou pedir para a coordenação colocar um aviso, mas avisa seus colegas isso, se possível, no grupo de vocês. Às vezes eu ainda ponho, mas aprendo. Eu vou fazer o mais simples possível, mas não tem que ler, né? Nem tem que fazer, tem que ler. Ó, para a gente não ocupar mais tempo discutindo isso, vamos para essa questão aqui, ó. Voltando à questão da regência verbal. Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta de acordo com a norma padrão, né? Norma culta, né? Na verdade, a norma padrão. E aí, nós temos 5 opções. As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. Assista uma TV de LCD pelo preço de uma de projeção e leve junto um home theater. O jovem Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. Construir impérios a partir do nada implica inovações e paixão pelo risco. A Caixa Econômica informou aos mortuários que não haverá prorrogação de prazos.
Deixa eu colocar esse texto lá no chat de vocês. Mas eu vou avisar. Até porque para ver se mais gente venha, né? Nossa, ficou bem ruim isso aqui. Mas vamos responder essa questão aqui. Tá no chat também, caso vocês achem mais fácil de ler. Eu acho mais fácil aqui, mas ok, né? Nessa questão, só tem uma alternativa que está correta seguindo a norma, né? Segundo a regência verbal. Qual vocês acham que é? E por quê, tá? Importante pensar no porquê. Ô, Bia, eu acho que eu não te dei boa noite, né, Bia? Você entrou e eu não te dei boa noite. Boa noite, Bia. A Alice eu falei. Carol também. Vou dar uns minutinhos para vocês responderem, uns 2 minutinhos, e é suficiente para a gente corrigir, tá? E aí eu vou explicar a alternativa para alternativa. Eu não sei se eu avisei, mas escrevam ali no chat qual a alternativa que vocês acham que está correta, seguindo a regência verbal.
E aí, gente, conseguiram fazer a questão? Vocês estão quietinhas hoje. É a gramática que está fazendo isso com vocês. Fiquei dúvida entre C e D. Tá, vamos discutir isso. C, Bia. Uai, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Eu tenho curiosidades aleatórias, né, Bia? Falar sobre o seu nome. Eu tenho uma aluna que chama Beatriz e ela tem apelido de abelhinha por conta de bi. Bi, em inglês, abelha. Eu achei gracinha, achei bonitinho. A mãe dela que chama ela assim, abelhinha. Mas irei de ser antecessivo direto e o verbo principal seria o visar, ou seja, ter objetivo que seria títulos de euros. Tá, então vocês estão entre C e D. Vamos ler cada questão aqui. A letra A, as crianças obviamente preferem mais os doces do que os legumes. Nós temos um verbo que ele é transitivo direto, né? Quem prefere, prefere algo. E esse verbo preferir já traz ideia de comparação. Então, eu não preciso usar esse mais os doces do que os legumes, né? Então, o correto seria preferem doces a legumes e verduras. Não precisa. E esse a, ele é artigo, ele não é preposição. Assista uma TV de LCD de preço, pelo preço de uma projeção e leve junto um home theater. Tá. Aí, o verbo assistir, no sentido de ver, ele é transitivo indireto, né? Então, ele exige uma preposição a. Então, quem assiste TV assiste a algo, né? Então, ali, o assistir, ele está no sentido de acompanhar, de ajudar, né? Então, ajude uma TV de LCD, não tem esse sentido. Então, falta a preposição. Então, assista a uma TV de LCD e etc. ali. Tá. Qual foi a questão da C que eu li aqui? Deixa eu ver aqui, eu vou voltar aqui. Transitiva direta. Vamos lá. O Jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos. Então, no caso, quando a gente traz um verbo visar, ele vem no sentido de objetivo, ele é transitivo indireto, ele exige a preposição a. Quem visa, visa algo, né? Então, não é transitivo direto, não, viu? Ele é transitivo indireto. O visar, no sentido de ver, aí sim, aí ele vai se usar sem preposição. Então, o correto seria visar a títulos e euros, etc. Aí a letra D. Construir impérios a partir do nada implica na inovação e paixão pelo risco. O verbo implicar, no sentido de acarretar ou ter consequência de tal coisa, ele é transitivo direto. Então, ele não exige preposição, implicar algo, por eu trazer a ideia de trazer uma consequência. Então, essa é a alternativa que está correta. Que está corretamente empregado implica inovação e paixão. E a letra E está errado, porque a Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação dos prazos. O verbo informar, ele quando a gente dá a ideia de dar ciência, ele pede dois complementos. Quando eu vou informar algo a alguém, né? Quando essa informação é dar ciência ou trazer uma informação, né? Informar, eu informo algo a alguém. Então, ele é bitransitivo. Então, o correto seria informou aos mutuários de que não haverá prorrogação. Acho que a letra E, vocês tinham dúvida de que ele era bitransitivo? Vocês perceberam que ele é bitransitivo?
Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Ótimo. Isso é muito bom. Identificar para mim, né? Minha opinião. Identificar a bitransitividade, às vezes é mais difícil do que a transitividade. Seria transitivo direto e direto. Deixa eu ver se eu consigo colocar outra lista de questão. Deixa eu ver. É isso aqui. Ó. Aí, deixa eu ver se fica ruim para ver 3 assim, ó. Conseguem ver bonitinho as 3 questões? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Pois é aquilo, né? Cada um é cada um, não adianta. E aí tudo depende, né? Diferente das exatas, as humanas e português depende de tudo, situação depende. É um sujeito, é um substantivo, é um nome, e assim vai. Se der para ver, eu vou deixar vocês fazerem essas 3 questões. O verbo assistir ali já tá, a gente já fez uma agora há pouco. Mas aqui nós temos normalmente questões de quando é relativo, né? Em uma situação é uma transitividade, em outra é outra. Tá? Para vocês analisarem essas 3, eu vou dar uns 10 minutos, é suficiente? Pra gente fazer? Acho que sim, né? Talvez menos. Se precisar de mais, façam ali com cuidado. O Wallace está compartilhando pontualmente a lista de presença de vocês. Assine. Vou mutar aqui, gente, mas qualquer dúvida pode chamar que eu vou estar aqui observando vocês aqui.
Mais um minutinho, gente. E aí, gente? A Lídia falou que foi em dúvida em B e C. E o restante? Carol, você anda muito quietinha, hein? O que tá acontecendo? Bia, Alice. Vamos responder, meninas? Uma letra C. A Alice respondeu, Bia respondeu e a Carol está offline para mim. Vamos lá. Assinale a frase que o verbo está empregado com regência incorreta. Então, nessa primeira aqui, a gente precisa saber qual está errada, né? Vocês marcaram a C, everybody. Ajudarei o amigo em todas as horas. Ajudarei no amigo em todas as horas, né? Bora lá. E tá correto, tá, gente? O errado ali é a letra C, que o verbo. Deixa eu ver. Deixa eu voltar lá. Ajudarei no amigo em todas as horas. O verbo ajudar, ele é transitivo direto. Então, quem ajuda, ajuda alguém, né? O certo seria ajudarei o amigo em todas as horas. Então, esse é o erro ali na 1. Parece bobeira, mas assim, não cai, tá? Umas questões assim.
meio que óbvia, né? Talvez eu havia mascarado um pouquinho mais, mas que vem, vem. Carol tá adiantando as coisas do trabalho aqui. Vou perdoar, mas só hoje, tá, Carol? Hoje eu perdoo. Vamos lá. Vocês, qual que vocês colocaram a letra B? Número 2 aqui. Número 2 ficou entre B e C. Mas a maioria marcou B. Tá, deixa eu ler aqui de novo. O verbo assistir no sentido do ver, rege. Tá? Objeto direto? Se fosse objeto direto, é assistir a filme. Tá. Então, a resposta certa é a letra B, que é assiste, assiste a. Não usa o em, tá? Não entendi a sua dúvida. Que assiste, assiste a. Tá, você ficou com dúvida se a gente coloca o em, assiste em. Assiste em. É o quê? Em. Não sei, tô pensando numa oração aqui, gente. Assistir em um site de não sei o quê. É isso? Em uma televisão. É isso que você tava com dúvida? Assistir. Meu auxiliar aqui de campo tá falando assistir em uma TV? É assim? No sentido disso? É o VAR. É. É o quarto juiz. O em, ele também é uma preposição. Mas no sentido de ver, assistir, assisto a algum lugar. O que é a preposição? O que o verbo exige? Exige a preposição a. Mas, dependendo da construção, pode ser que seja certo. Depende muito da forma. Mas, na dúvida, a gente muda a construção para usar a preposição. Porque a preposição que é exigida pelo verbo assistir no sentido de ver é o a. Tá? Aí, ou até ver em casa. Mas aí você está usando. Bom, peraí. Assistir em casa, né? Porque o ver é outro verbo diferente de assistir. O ver tem outra regência. São verbos distintos, por mais que sejam parecidos. Aí sim, nesse sentido, sim. Mas qual que é a preposição? É porque assim, aí você não está usando um objeto, você está usando um advérbio de lugar, aonde é que você vai assistir, né? Quem assiste, assiste a algo. Consegue entender a diferença de advérbio de lugar para objeto? É possível usar um advérbio de lugar, sim, mas o verbo ele exige uma preposição, um objeto. Por exemplo, assistir a novela em casa. Aí, ok, né? Assistir a novela, inclusive, até fraseada, porque o verbo exige uma preposição e novela é feminina, exige um artigo. Então, assistir a novela em casa, assistir ao filme em casa. É que a gente, no contexto de fala, a gente contrai e coloca assistir em casa, né? Tá falando de filme, por exemplo. Eu tava vendo o filme lá da, sei lá, da Barbie. Aí você pode dizer para mim, eu assisti em casa. Mas nós já estávamos falando desse objeto antes que assistir ao filme da Barbie. Entendeu? Então dá para usar assim, mas ele não é um objeto, ele é um advérbio de lugar. Bom, vamos ver a 3. Assinar a alternativa em que há erro de regência. Namorei com ela. Antes, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Vocês colocaram letra A, C e A. A, C e A. Tá. Assinar a alternativa em que há um erro de regência. Uma só que tá errada. Namorei com ela por 2 anos. Namorei ela por 2 anos. Esqueci-me do compromisso, lembrei-me de tudo, obedeceu às ordens. Eu vou falar para vocês que essa questão já me deu um complicado para explicar, foi um pouquinho divertido. Porque é o seguinte,
O verbo namorar, quem namora, namora alguém. Vocês concordam comigo? Transitivo direto? Quem namora, namora alguém? Pronto. Quando eu coloco com, dá a impressão de que eu estou fazendo algo com essa coisa específica. Tipo, eu tomei café com leite, tava junto. Parece que quando eu coloco namorei com ela, eu estou colocando essa ideia de que eu fiz a ação de namorar usando ela. Não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer para vocês. Então, nesse caso, não é namorar com ela, não é mais namorar ela. Porque quem namora, namora alguém. 99% das pessoas, eu pensei nesse sentido. Pois é, toda vez que eu escuto alguém falando isso, eu corrijo. Aluno, né? Colega, a gente só na cabeça tá assim, martelando. Como é que você namorou com ela, né? Tá bom. Vai saber, né? Mas quem namora, namora alguém. Então, o que ele perguntou? Qual é o erro de regência? A letra A. Namorei com ela por 2 anos. Quem namora, namora alguém. Namorei ela por 2 anos. Mas assim, normalmente não usam, tá? Nunca, eu acho que, além da minha pessoa, acho que eu só vi mais alguns professores de português ou alguns concurseiros falarem correto. Normalmente fala com ela. Na minha cabeça vem uma cena, juro pra você. Eu crio uma história, mas enfim, né? Às vezes eu faço uma ironia, tipo, namorou com ela de que forma? Como assim? Ela sabia que você estava usando ela para isso? Ali, ó, esqueci do compromisso. Do é o D mais o, tá? Preposição D mais o. Quem esquece, esquece de algo. Ok. Lembrei-me de tudo. Quem lembra, lembra de algo ou de alguém, né? Obedeceu às ordens. Quem obedece, obedece a alguém ou a algo, né? E ali por isso que tá craseado. Eu não entendi a sua ironia. Ah, tá. Agora eu entendi. Eu falo assim. Depois das aulas de regência, tem uns alunos ali das outras turmas que também estão mudando um pouquinho a forma de falar. Mas assim, gente, falar tá tudo certo, entendeu? Não pode escrever. Porque você dizer para o seu amiguinho que você namora com ele ou com ela ou ele, dá na mesma função da linguagem que foi estabelecida, né? Ô, gente, sinceramente, eu devo ser um pouco estranha, um pouco não, muito, mas eu adoro fazer essas questões de regência. Morei com. Pois é, quem mora, mora com alguém. Aí tá certo. Eu morei alguém, eu errei. Tá tudo bem. Querem fazer mais algumas? Tentar mais algumas? No mínimo as 2 risadas. E aí vocês contam para todo mundo que vocês riem fazendo questões de regência. Deixa eu passar aqui. Peraí, eu esqueço onde é que tá. É muita aba aberta, gente. 4, 5, 6. Perguntar o Capload. Não. Não quer perguntar nada a ninguém, não. Carol, você conseguiu terminar suas coisas do trabalho? Cadê o clã que disse que a minha briga com o português era fachada? Eu sempre soube, você, assim, ó, eu sou a líder desse clã. Carol, você e português, literatura, linguagem andam juntos. Você tem que só aceitar. Você pode sofrer por isso por anos ou aceitar. A decisão é única e exclusivamente sua. O percurso é diferente.
O final é o mesmo. Você tem que fazer as pazes, não adianta. Não, ela te puxa pelo pé, te derruba. Bom, vou dar mais um tempinho para vocês fazerem isso aqui. Se estiver mais rapidinho, tá? Qualquer dúvida, eu tô aqui. Não era para ter saído, mas saiu, né? Coloquei de volta aí. O riso dela. Ô, Carol, eu não tava nem lendo o chat, eu tava rindo de outra situação. É que eu divido o escritório com o meu marido. Ele trabalha ao mesmo tempo que eu e ele fala umas bobeiras muito grandes aí. Sacanagem. É que ele me acha um pouco quanto. Não posso usar um adjetivo sem me ofender. Como você me caracteriza como professora de português, Felipe? Eu acho que você é extremamente metódico. Ele me acha metódica. É porque eu me divirto fazendo análise sintática, gente. Aí eu não sei se eu sou a única que passa por isso. É o único cara que gosta de chicote, nunca vi um negócio desse. Treino do cão. O que eu posso fazer? Eu escolhi a profissão correta. Estou te observando, viu? É verdade, Carol. Quer ver?
Posso provar para você? Você arruma aí. Você coloca um terno? Olha lá, ó. Dá um oi pra galera. Oba! Viu? Falando a verdade. Infelizmente, a gente tem mesa uma do lado da outra. Já não basta dividir a vida, né? Tem que dividir o escritório também. É sobre isso. E a minha criança gritando lá fora com a avó dela. E claramente não é um problema nosso nesse momento. A senhora é perfeita, a minha perfeita. Viu? Eu sou perfeita. E o errado é você. Você tá ludibriando ela. Deixe ela. A gente acredita no que quer, né? Como será a vida? Peraí, vamos lá. Virou uma live isso aqui? Vamos falar da vida de uma professora? Não que isso já não aconteça com frequência. Mas assim, né? Vamos ver aqui, ó. Como será a vida dele tendo uma professora de português como esposa? E aí, Felipe, como é que é a sua vida tendo... Maravilhosa. Maravilhosa. Eu só alegria, não consigo descrever minha alegria. Podia ser pior. Se fosse pedagoga, você ia ter que estar cortando o EVA o tempo todo. Não. Aí a gente não divide o lugar de trabalho, né? Trabalhar lá fora com a criança. Olha, o que eu posso dizer para vocês, né? Quando ele pede para fazer alguma coisa relacionada ao meu trabalho, normalmente eu quero cobrar. Eu quero me cobrar R$1.000 para corrigir meu TCC. Acho que ele está fazendo algum sinal comum. Não tá, não, né? Não, lógico que não. Acho que é um pedido sim, um pedido para aumentar as horas de aula com vocês. Confia. Gente, o que eu posso dizer para vocês? Ele sabe mais sobre os meus alunos que muitos pais, muitos coordenadores. Infelizmente. Ele conhece. Às vezes a gente passa por um aluno na aula, na rua e fala, esse é o fulano. Fala, esse é o fulano. Ele configura o nome com a fofoca da semana. Mas ele sabe, sim. E com relação ao português, ele, agora, sem zoeiros, eu acho que depois que a gente começou a namorar, se envolveu, se relacionou, porque quando eu comecei a namorar com ele, eu tinha recém saído da faculdade. Ele melhorou muito o discurso dele. A força, né? Porque eu vivo corrigindo, vivo. Contei para vocês a história do cara que escreveu Família com LH aqui na rede de casa. Eu só não morri porque eu sou muito educado, mas o infarto foi mental. Não, assim, eu não estava em casa, porque se eu tivesse, porque ele falou que ficou com dó de corrigir o menino. Eu ia ficar com dó, não. Virou até meme, a gente até manteve assim. Não dá para falar da senha, porque vocês não vão vir de Salvador aqui para usar minha rede, né? Mas ele colocou o nome, Família Alves, Lhá, né? E a senha igual. Aí a gente deixou a senha. Tava muito bom pra ser verdade. Ele deve ser de fora. É de fora desse planeta, né? É de fora dessa constelação, que não é possível, gente. Ele é técnico, o mínimo que ele podia saber escrever é família, né? A menina que atendeu o suporte não sabia como responder isso aí. De fora da onde? De fora do universo. É possível. Só se for fora da escola. A gente já sabe quais as aulas que ele mais matava, né, gente? Que ele só matava. Ai. Bom, vamos fechar a live aqui. Porque a gente precisa voltar para o foco, né? A gente pisca já é 20h34. Eu não sei que lugar do mundo vocês vão ver a aula de português passando tão rápida. Certeza. Lídia, não traumatizei, porque não fui eu que falei com ele.
Mas se fosse, eu daria uma aula sobre fonética e fonologia para explicar para ele por que é ia e não lá. Nossa, alugar um triplex na cabeça do cara. Eu ia falar, meu filho, vamos pegar esse quadro que eu tenho aqui, senta aí que eu vou te contar a história. Tudo começou. Não, gente, não. Não, e aí ele foi o Felipe vulgo meu marido, falando com a moça assim, eu não ligo muito, tá? Eu ligo sim, ligo muito. Não, mas eu também ligo. Eu ligo. Só estava sendo educado. Tem esse porém, o Felipe é educado nesse quesito, eu não, eu sou mais de Tramontina, corte seco, né? Ia propor até uma aula gratuita. Vamos fazer um intensivo aqui, umas 12 horas comigo se consegue superar esses medos aí, ou aumentar. 12 horas por dia durante um ano. Eu tenho um aluno, né? Ele parou de fazer aula comigo, mas eu tinha um aluno particular que até hoje, quando ele é meu aluno na escola também, até hoje, quando ele me encontra na rua, eu peguei tanto no pé dele com letra maiúscula e minúscula que até hoje, quando ele vai escrever alguma coisa para mim, ele vai me mostrar, tia, escrevi certo. Os espaços da folha, né? Que ele não tinha noção espacial quando ele ia escrever. E até hoje ele me mostra isso. Traumatizou, mas nunca mais vai escrever errado. Você pode duvidar dos meus meios, não dos meus resultados. Eu acho excelente. Ô, Carol, juntar professor. Talvez depois do Enem, quando a gente tiver mais, né? Light, assim, a gente marca um dia, faz um vamos marcar, mas vamos marcar mesmo, né? Para falar sobre isso. Eu conheci a maioria deles, mas não tive tempo de conversar com eles. Pelo menos ele sabe escrever. Né? Eu não sei, eu acho que se isso virou um meme interno lá na empresa, que é uma empresa pequena assim, nova, né, de provedor de internet. É porque uma vez eu vi isso numa empresa que eu trabalhava também, que o cara escreveu Frizerê, não lembro. Virou um meme. Pelo menos na redor do ar. Acontece, gente. Fazer o quê? Ninguém é perfeito. Olha eu caçando aqui os dias, tá cheio. Bora lá. O verbo aspirar muda a regência conforme o sentido. Assinale a alternativa correta. Eu já até perdi o que vocês fizeram aí. Vocês podem mandar para mim? De novo? Se eu fizer letras, sou salvo desse tipo de coisa? De que tipo? Depende. Você pode ser salvo assim, de ter dignidade. Não sei. Péssimo. Você faz letras, você só não pode falar errado na roda de amigo, que daí já vem matando. Não, tem esse porém. Você faz letras, é que assim, todo aluno de primeiro ano se acha o expert daquela situação, né? Você vai cair na realidade a partir do segundo, terceiro ano. Mas o aluno de primeiro ano, por exemplo, de direito, já se acha advogado. O aluno de letras no primeiro ano já se acha assim, o próprio bichara. E não vou nem falar o professor Pascoaletti, não sei o nome dele, não lembro, que ele ficou famosinho, mas o cara, assim, das gramáticas chama bichara. Então, eles vão querer te corrigir, aí vai vir os sociolinguísticos que vão falar da questão do preconceito linguístico. Eram uns debates interessantes. E normalmente não chegava a canto nenhum. Bom, vamos ver as questões, né? O verbo aspirar muda de regência não forma sentido, né? Então, o verbo aspirar ele tem dois sentidos. Ele pode ser tanto o significado de sugar, né? Aspirador de pó, de suga, mas também pode ter o sentido de almejar.
Por exemplo, aspirante no exército, ele é chamado de aspirante porque ele está esperando, desejando, almejando um cargo ali, aumentar ali. Tá, vocês estão mandando aqui para mim de novo? Vou olhar aqui de novo para vocês. Tem uma discrepância aqui, vocês estão um pouquinho... Bora lá. Aqui. O verbo aspirar, no sentido de respirar, de inalar, de sugar, é transitivo direto. Aspirou o pó. Então, nesse sentido, a A está errada, porque ele tem um A aqui que ele é uma preposição. Então, quem aspira, no sentido de sugar, aspiro o perfume das flores. Esse daí que está errado. Mas aí... Aqui, ó, aspiro pelo cargo também está errado. Porque quem aspira no seguinte de almejar, aspira a algo, né? Então, aspiro ao cargo de gerente, no sentido de desejar. Então, os dois ali, eu comecei errado. A senhora está tentando motivar? Não, Carol, estava ajudando a realidade. Entra com seus pezinhos no chão, seja humilde. For fazer letras, lembra de que você vai escrever muito, ler muito, escrever mais ainda, ler mais ainda. E eu já falei que você vai ler e escrever muito. Você vai carregar o livro de gramática todos os dias e vai descobrir que você não aprendeu gramática direito. É por aí, letras é sobre isso. Aí vamos fazer a 5. O verbo preferir ele é bitransitivo, né? Então ele vai ser algo a alguém ou para alguém, né? Prefiro algo de alguém ou a alguém. Então, eu prefiro a leitura sem crase. Por que vai ficar sem crase? Deixa eu achar aqui a conferência. Porque a crase, uma das regras básicas da crase é quando o verbo regente ele pede uma preposição a e a gente tem um substantivo feminino que vai exigir um artigo a gente há encontro de dois As, um artigo e uma preposição. Para a gente não usar a gente usa a crase. Então, por isso que na segunda, a televisão, nós usamos o craseado, porque ali é um objeto indireto. Então, eu prefiro a sem crase, leitura, a televisão. E aí ficaria com a alternativa? A letra C. Faço letras como dos óbvios. Isso se você tiver tempo, né? Porque médico também trabalha muito. Depois de formado, você vai ter que trabalhar muito. Muitos postos de saúde, hospital. Mas vamos, faz EAD, dá certo. Confia. Motivação 100% aqui, Assinale a opção que o verbo exige preposição a. A alternativa correta, gente, é o verbo obedecer. Mas ajudar... Deixa eu ver. Aqui. Ajudar, quem ajuda alguém. Quem obedece a alguém. Quem namora alguém. Quem pagar, porque tem diferença, tá? O pagar quando é uma pessoa e quando é um objeto. Pagar o boleto, por exemplo, pagar boleto e pagar a pessoa, né? Tem diferença dessa transitividade. Se for pessoa, objeto direto, não tem preposição. Pagar o médico. Agora, se for pagar a conta, né? Agora, se for algo, por exemplo, pagar ao boleto. Errei um cálculo de matemática ontem e acertei em português hoje. Para mim, eu vejo uma evolução. Claramente está evoluindo. Eu não sei você, mas da minha óptica aqui, eu estou ganhando um discípulo para o meu clã.
Olha lá, eu errei ontem, eu acertei ontem e errei hoje. Tô perdendo um do meu clã. Tá tudo bem, gente. Não vou ficar triste. Deixa eu mandar uma mensagem para minha psicóloga aqui. Só para ver se ela está disponível depois da aula de hoje. Bom, então ficou B, C e B. Apesar que a A1 ela tem duas erradas, né? A 4. Nas primeiras aulas era difícil acerto, no meu ver. Agora tem mais acerto que. Pois é, Carol. Sem brincadeira. Agora, falando a real, evolução. Vocês estão evoluindo. Eu não sei se eu estou conseguindo alcançar vocês no geral, né? Porque a gente. Normalmente é nós aqui que estamos aqui, né? Às vezes tem um menino ou outro, mas normalmente são as mulheres na sexta-feira. E eu tenho visto uma evolução. Menos erros, isso é bom. E assim, até eu, que trabalho com isso há mais de 10 anos, às vezes paro. Ontem eu fui falar sobre tempos verbais com o nono ano e eu tive que lembrar, assim, parei um tempo para analisar se a Maria era pretérito, era futuro do presente ou futuro do pretérito. Então, às vezes acontece, né? Falha. O que foi esses dias? Significado também. Não, mas vocês acham que professor de português, vocês alunos, né? Tem que saber, é um dicionário ambulante, né? Tem que saber tudo. Gente, eu acho que não dá tempo de nós falarmos mais do que duas questões, então eu vou deixar o 7 e o 8 para vocês fazerem e a gente comenta isso daqui. Tá? Não dá tempo, por conta do. A gente falou demais, abriu a live muito cedo, tinha que ter aberto mais tarde. Quero começar aquele negócio. Tá, pera. Eu tô pensando como é que eu vou fazer isso de forma eficiente para você. Foi você que me falou do aplicativo. Deixa eu lembrar. Teacher, não, teaching. Teaching. Que faz mapa mental. Porque eu não sei como que você acha que eu devo fazer. Você quer que eu coloque, por exemplo, as diferenças do verbo assistir? E como é que usa cada verbo, é isso? Esses verbos que têm transitividade diferente? É isso? Pois é, Alice. Mas assim, ó, deixa eu comentar aqui, Alice. Quando acertamos é uma felicidade, que só aí se erramos, baixo dizendo. Mas errar é natural, faz parte do processo. A gente só aprende errando. É essa questão, não sei se vocês lembram quando a gente falou daquele passarinho. Esqueci o nome do passarinho que a gente assistiu um vídeo. E aí eu falei para vocês sobre aceitarmos os nossos limites e sermos gentis com nós mesmos. É sobre isso. A gente tem que entender que o processo de aprendizado é esse. Eu estou aqui não é para julgá-los se vocês estão acertando ou errando, é para monitorá-los esse aprendizado e mostrar para vocês como que a gente pode ver a língua portuguesa de uma forma um pouco mais leve, né? Mais tranquila. Trazer do cotidiano para a gramática, né? E assim, quando eu falo para vocês que vocês realmente estão acertando mais, isso para mim é muito bom, porque assim, ó, isso aqui de regência verbal é um dos meus piores medos na sala de aula. É um dos meus não, dos alunos. Quando você fala de regência verbal, só não perde das orações subordinadas. Oração subordinada, assim, é de longe o mais temido de todos os alunos. Mas quando vocês acertam, e mesmo quando vocês erram, mas vocês estão em dúvida ali do certo e do errado, é aquela questão de contexto, para mim já é assim, ó, motivo para soltar uns fogos. Eu não faço isso porque eu tenho cachorros, eu acho que isso faz muito mal para os ouvidinhos deles. Mas já me deixa de verdade muito feliz. É mais feliz para mim do que quando eu aprendo. É mais feliz para mim quando eu ensino uma coisa e vocês aprendem do que quando eu aprendo algo novo.
Ah, tá. Carol, não, professora, a senhora indicou usar, sei lá, mais do que as frases do cotidiano. Deixa eu anotar na minha agenda do final de semana. Coisas que eu preciso fazer para eu lembrar de fazer isso aí. Não só verbos, né? Mas expressões, não é isso, Carol? Mapa. Expressões. Para enriquecer. Léxico. Usar no cotidiano. Uma pergunta. Pode fazer a pergunta. Acarretar. Deixa eu ver. Assinar porque informei. Onde é que tá? Implicar no sentido de acarretar, de ter consequência. O seu ato acarretou uma consequência, né? Gerou uma consequência. Então, o verbo implicar no sentido de consequência mesmo. É algo que também eu raramente vejo alguém usar. Tá anotado, Carol. Vou colocar a turma 2, porque cada turma me pediu um negócio diferente e eu vou compartilhar tudo com todos vocês, que daí vocês usam o que vocês acharem melhor. Eu queria ter mais horas no dia, sabia? Meu dia é muito curto. Ajudei, Carol, com acarretar? Causar, ocasionar, gerar consequência, né? Todos esses sentidos cabe. Sim, isso está na minha outra programação, que eu tenho. Eu sou a pessoa mais organizada da vida quando se trata do pessoal. Né? Minhas roupas são bagunçadas, meu armário é bagunçado. E é um desastre, porque aqui em casa meu marido tem toque, né? Então, é claramente dois hemisférios do guarda-roupa, assim, bem notório. Mas quando se trata de trabalho, eu tenho tudo organizado, senão eu me perco. Então, eu tenho anotado tudo que eu quero fazer. Por exemplo, eu estou tentando escrever toda semana alguma coisa para terminar o meu livro, né? Editando ele. E hoje eu tenho a proposta de terminar meu infográfico até às 10 da noite, depois que eu terminar aqui. E você está colocado lá no programação de férias. E aí eu deixo de ser professora, eu passo a ser escritora, ou só mãe, ou só outras coisas, né? Cada vez te admira mais, eu quero crescer esse assim, ó. É muito simples, é só aprender com os erros, né? Literalmente a minha vida. Eu tenho um livro, Olhar os Vídeos dos Campos. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí.
Eu não sei onde está. Está guardado em um canto aqui escondido, porque eu escondo para ninguém ver. Eu tenho um livro, por que eu falo? Porque justamente eu ouvi isso de um colega de profissão meu, professor. Ele falava que eu era a pessoa mais resiliente que ele já conheceu. Que eu reiniciei a minha vida profissional, acadêmica e pessoal, muitas vezes. Eu acho que o grande lance da minha vida é esse. Eu aprendi com todos os meus erros. Vou chorar, ela vai me indicar um livro. E justamente, olhar os livros dos campos do... Você tem um problema com o nome de escritor. Mas acho que é Érico Veríssimo. É um livro muito bom que eu acho que você deveria ler. Vai fazer muito sentido para sua vida. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É Érico Veríssimo mesmo. Poxa, é um livro muito bom. Depois eu corrigi aqui, eu mostro para você a capa dele. Todo mundo que está passando por uma fase da vida de reconhecimento, de autoconhecimento, indica esse livro, que é muito melhor para mim do que livro de autoajuda. Ele faz você refletir sobre situações da vida que são importantes para você, né? O que é importante para você? Eu tenho uma frase que eu coloquei no meu livro de epígrafe, que é: ter coragem não é ausência de medo, mas insistir mesmo tendo medo. Bom, deixa eu resolver para vocês aqui para liberá-los, porque nem só de filosofia vive o mundo, mas de descanso também, compartilhar momentos com a família. O verbo implicar, quando ele tem esse sentido de acarretar, né, de dar consequência, ele é um verbo transitivo direto, implicar algo, né? Então ele vai precisar de um objeto direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele é um verbo... vai precisar de um objeto direto. E assinale a frase correta segundo a regência verbal. Informei ao aluno, informei o aluno. O verbo informar, ele pede dois complementos. Algo a alguém, né? Ele é bitransitivo. Então, vamos ler a questão aqui. Ó. Informei ao aluno o resultado. Então, aqui a gente tem uma preposição. E aqui a gente tem um verbo que informei a alguém, para alguém, quem? O aluno. Algo. O que é esse algo? O resultado. Então, essa aqui está correta, a letra A está correta. Informei o resultado ao aluno. A gente só mudou a posição, mas a ordem tá, o texto está ok. A regência verbal, ela tá ok. Nossa, eu queria muito achar esse livro. Eu vou até procurar, porque é um livro muito importante para mim, para estar sumido. Gente, respondendo, viu, professora? Eu e minha parceira Lídia marcamos o mesmo juntos o erro. Me manda o nome depois que eu vou ler. Eu vou mostrar para vocês dois, vocês três, quatro, não lembro. É quatro. Só para vocês terem uma ideia da capa. Eu acho que deve ter PDF, tá? Porque é um livro antigo. Mas a personagem principal, ela faz uma trajetória entre... Ele entra na faculdade, ele começa a fazer... Se eu não me engano, ele é advogado. E ele tem que fazer umas escolhas aí sobre esse processo que vão mudando o que ele pensa sobre ele mesmo. Sobre o que é importante, sobre aceitar o tempo das coisas. E aí, esse livro eu ganhei quando eu saí da faculdade, de um amigo meu da faculdade, e ele colocou essa dedicatória, né, para mim, que eu era a pessoa com maior resiliência que ele já tinha conhecido, e que fazia muito sentido esse texto para mim. Então, eu acho que é para todo mundo. Eu indiquei esse livro, acho que para pelo menos uns
dos 2 a 3 sobrinhos meus. Lídia mulher, parece acertamos, viu? As coisas que só o PT nos traz. Momento de conexão entre colegas. E assim nasceu uma amizade. Né? Onde não se imaginaria que nasceria. Enfim, gente, sugestão de leitura aí para vocês lerem aí no processo de vocês. Acho que vai ajudar muito vocês a pensarem sobre vocês mesmos. Ele ajuda muito mais na autorreflexão do que um livro como de autoajuda, por exemplo. Gostei, o amigo meu vai pôr o nome no livro dele. Já vi esse livro em algum lugar. Ele é um livro antigo. Ele não é muito usado na escola, eu não sei porquê. Acho que é um livro também que ele deveria ser indicado mais para o ensino médio. Fundamental não dá conta de ler, não. Não, ó, é uma honra, viu? Ter uma dedicatória no livro de alguém. É uma honra. E se ele ficar famoso, ó, você já está ali com o seu nome carimbado. Gente, eu preciso finalizar a aula de hoje, por motivo de já ser 21h02 horas, e vocês devem... Mentira, é porque eu tô cansada mesmo. Vocês devem estar cansados. Eu tô cansada. Falaria por mais tempo com vocês, mas infelizmente eu amo o livro, Eu tenho uma dedicatória no outro. É que assim, letras 90% escreve, 90%, os outros 10 que não escreve já escreveu. Então eu tenho uns 2 amigos que compartilham, a gente compartilhava ideias de escrita, e eles dedicaram para mim. A gente virava, realmente. Eu ficaria conversando com vocês mais um tempo. Mas, infelizmente, eu preciso fazer coisas que são relacionadas a cuidar da outra parte da minha vida, que é a minha família. Felizmente, não, felizmente. Minha filha tá... Vocês não escutam porque o microfone é bom, mas ela tá batendo na porta ali. Gente, obrigada pelo dia de hoje. Bom descanso para vocês, bom final de semana. Até semana que vem. E lembrando que semana que vem nós vamos fazer esse simulado para ver o que eu posso fazer para ajudar vocês aí nessa reta final do Enem, tá? Eu falei para os meninos também que eu vou tentar ver se eu consigo fazer pelo menos um aulão de inglês básico para quem quiser. Vou ver como que eu faço isso se eu marco em um horário diferente de português. Não sei como que eu vou fazer isso, vou passar essa proposta também para a coordenação. Mas, por enquanto, é só especulação, tá bom? Fiquem com Deus. Até semana que vem. Bom descanso. E é isso. Qualquer coisa, se forem mandar mensagem para mim, lembrem que eu levo 3 dias úteis para responder. Bom descanso, gente. Deixa eu ver quem tá aqui. Tchau, Alice. Tchau, Bia. Tchau, Carol. Tchau, Lídia. Boa noite, meninas. Mandei com 3 dias de antecedência. Já tá convivendo demais comigo, viu, Carol? Já tá sabendo esse processo. Tchau, gente. Tchau pra vocês. Lídia, eu faço falta de educação encerrar a aula antes de vocês terminarem de digitar. Então eu fico esperando. Tchau.